Ó, já entrou ao vivo. Deixa eu ver que horas são. 9h17 para eu controlar o horário aqui. Olá, monarquistas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Brasileiro. Você está na Confederação Monárquica do Brasil. Hoje, dia 24 de abril de 2020, um dia tenso da política nacional, com a demissão do juiz Sérgio Moro, mas hoje vamos falar de outra coisa. Vamos falar de poder moderador, se o imperador pode ser empichado ou não. Vou colocar aqui nos comentários. Imperador pode ser empichado. Hoje uma live com a doutora Júlia, do Brasília, capital do Império. Esperar a Júlia chegar, pessoal. Vamos falar sobre o poder moderador, sobre questões de imunidade. Vamos falar um pouquinho de direito comparado também. Vamos falar sobre Crown Immunity. Só esperar a Júlia chegar, do Brasília, capital do Império. Vamos lá chamar a Júlia. A Júlia está aqui com problema. Eu também deu problema. Pessoal, a doutora Júlia já está chegando, tá? Ela só está com uma certa dificuldade na conexão. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, o que vocês acharam do dia de hoje, hein? O Círculo Monarca em Fortaleza segue acompanhando vocês. Pô, que bacana, cara. Vocês são vinculados ao monarquistas cearenses, cara? Vocês têm relação com eles? Pessoal, a Júlia acabou de mandar aqui um WhatsApp. Ela já está chegando, tá? Hoje vai ser uma live polêmica, muito polêmica. Eu quero lembrar que nós não falamos pela Casa Imperial, não falamos pela pró-monarquia. Isso é uma análise que a Júlia vai fazer e eu também, no meu humilde conhecimento jurídico, que é quase nulo, já que eu sou médico, vamos fazer, sobre a questão da imunidade do imperador, se ele pode ser empichado ou não, tá bom? Já chegou a dona Júlia. Eu queria que vocês me dessem um feedback depois nos comentários, se o som tá bom. Eu estou usando agora esse aparelho para diminuir o som externo. Júlia, estou vendo o seu abajur, estou vendo Bacabal. Oi, Júlia, tá se vendo? Não. Pessoal, vocês estão escutando a Júlia? Gente, hoje está sofrido. Júlia, está se vendo? Tá bom, vocês estão escutando, pessoal? Alexander, de São Paulo. Estão escutando legal, pessoal? Qualquer coisa vai colocando aqui no comentário. O som está perfeito. Beleza. Pessoal, o tema hoje é polêmico. Tá? Eu quero dizer o seguinte, eu e a doutora Júlia, principalmente a Júlia, que tem formação jurídica, a gente vai fazer uma análise. Na verdade, aliás, a Júlia vai fazer, eu vou fazer alguns questionamentos. Eu quero lembrar que essa é uma avaliação técnica, tá? E que nós não estamos falando em nome da Casa Imperial. Então, tudo que sair daqui é responsabilidade, entendimento nosso. A gente não está querendo dizer que o movimento inteiro, impeachmentado, né? Vai ficar empichado mesmo. Que o movimento tem que acordar com essa avaliação que a gente vai fazer. O que a gente vai falar hoje é sobre o poder moderador e sobre a possibilidade do imperador ser impeachmentado ou empichado, como queiram, ou não. Eu trouxe um conteúdo de outros países sobre o que se chama, numa linguagem internacional, em língua inglesa, de Crown Immunity ou Sovereign Immunity, que seria a tradução à imunidade soberana, que é quando esse chefe de Estado ele não pode ser processado ou impeachmentado. Bom, na Austrália esse conceito ele é controverso, não há uma definição se pode ou se não pode, mas analisando alguns especialistas da área, como o Dr. Greg Taylor, que é um professor de direito, um palestrante de direito constitucional australiano,
ele entende que existe essa imunidade soberana e que, inclusive, essa imunidade soberana ela se estende ao governador-geral, que é o representante da Rainha Elizabeth na Austrália. Na Bélgica, no artigo 88, considera que a pessoa do rei é inviolável. O Canadá reconhece esse princípio da Crown Immunity, e na Dinamarca, no artigo 13, se fala que o rei não tem responsabilidade, sendo os seus ministros responsáveis pelos seus atos. Na Espanha, na Constituição de 78, que foi a Constituição pós-restauração, a Constituição da Restauração, também confere o rei a inviolabilidade. Na Noruega, no artigo 5º, o rei é considerado sagrado e não pode ser pronunciado, não pode ser processado. Eu esqueci de colocar aqui a Suécia, mas a Suécia fala a mesma coisa. E no Reino Unido também a rainha não pode ser sequer processada. Doutora Júlia, está pronta para ser jogada na cova dos leões? Mas será? E no Brasil? E no Brasil, doutora Júlia? Jesus. Júlia, você tem fone? Ué? Peraí, parece que tá todo mundo sem som. Pessoal, vocês estão me escutando? Júlia, eu estou te escutando perfeitamente. O pessoal hoje está sofrido, hein? Hoje está na misericórdia. Só Jesus. Então, pessoal, eu tô sem som, pessoal? Ah, só eu que estava sem som? Só a Júlia? Ah, eu tenho som. Só a Júlia que está sem som. Ah, sim, beleza. Júlia, dá um berro aí. Grita. Oi, estão me ouvindo? E agora? E agora, pessoal? Eu estou escutando só o Rodrigo, você está com som. E a Júlia, pessoal? Vão falando aí. Alô, alô, estão me ouvindo? Estão escutando a Júlia, pessoal? Ah, agora estão escutando a Júlia? Estão me escutando? Sim, estão escutando a Júlia. Ah, beleza, a Júlia voltou. Está com som agora. Agora sim, está normal. Eu não estou me vendo, mas vou deixar assim, porque senão Júlia, eu vou... faz o seguinte, coloca reverso na imagem, está todo mundo vendo o seu sofá. Espera aí. Os dois, né? Beleza. Julinha, você está se vendo agora ou não? Não, mas se estiverem me ouvindo e Não, me vendo, você está vou se deixar vendo. Não, não, beleza, dá para ver. Dá para ver o seu colar, inclusive. estão me vendo toda? Não, só do tronco para cima. Isso, aqui para cima? Tá, dá para ver. Dá para ver. Então, Júlia, eu vou repetir a pergunta. O Brasil seguiu esse padrão internacional? Como é que era no nosso país e como é que será? Pessoal, quem está aí com a Constituição, eu vou falar agora no artigo 47 e no artigo 99. E aí eu vou explicar para vocês o que esses artigos queriam dizer, qual era o princípio da lá desses dois artigos, tá? É um tema polêmico, é um tema bastante controverso, mas eu acredito que é válido nós conversarmos sobre ele. Afinal, é um tema que é muito
os monarquistas como um todo têm muita dúvida. Mas, como o Rodrigo falou, nós não estamos falando em nome da Casa Imperial, né, que é um posicionamento meu, dele, que nós estamos fazendo apenas uma análise. Eu tento fazer uma análise mais jurídica possível e tentando pegar interpretações da própria época, tá? Aqui, Então, ó, a Júlia já fez 587 lives na Confembras. Um dia eu quero fazer live com o Diogo Guanais também, vamos ver. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar primeiro aqui do artigo 47, depois eu vou ler o artigo 99 e depois eu vou fazer a comparação e a análise dos dois. Tudo bem, pessoal? No artigo 47 da Constituição Imperial está escrito o seguinte: é da atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos delitos dos deputados durante o período da legislatura. Esse é o nosso artigo 47. No artigo 99, está escrito o seguinte: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade nenhuma. Então, assim, muitos monarquistas já me questionaram, e com certeza devem ter questionado vocês também em algum momento, o seguinte: Júlia, se o imperador for um mau gestor, como é que a gente faz? Quais seriam as considerações que a própria Constituição garante para termos resguardado essa questão? Por exemplo, vai que o imperador ele é acometido de alguma um delito penal, criminal ou mental também. Então, como é que nós poderíamos fazer? Mas só que o que nós temos que reparar aqui, primeiramente, é o seguinte: o imperador, quando ele é preparado desde a sua infância, né? Isso aí é uma questão da monarquia. O imperador, a pessoa com o imperador, ele é preparado desde a sua infância. Então, ele é cercado de pessoas que garantem que aquela pessoa está apta para assumir o trono quando chegar a hora. Então, numa monarquia, as pessoas que estão rodeadas daquele futuro imperador, ou futuro rei, futura rainha, eles que vão analisar, de certo modo, se aquela pessoa está apta a assumir o cargo, não é mesmo? Então, assim, mas o que a própria Constituição traz de segurança jurídica para este modelo? Se o imperador não estiver em condições, ou, por exemplo, por que ele é inviolável? Por que ele é sagrado e ele não pode ter responsabilidade? Você deve ter um motivo por que a Constituição tem em seu rol essa prerrogativa. Então, é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Vamos começar lá pelo artigo 47, e depois eu vou voltar aqui para o 99, pessoal. Vamos lá. Lá no artigo 47, ele explica o Senado no Império. Ele tinha, além das atribuições que a Constituição traz, o Senado do Império ele era um tribunal. Ele era um tribunal. Tanto é que os senadores, eles tinham um mandato vitalício. Por que os senadores tinham um mandato vitalício no Império? É mais ou menos a mesma ideia de hoje os ministros do STF terem um mandato vitalício. Por que os ministros do STF têm um mandato vitalício? Para eles não serem... É mais uma questão política. Para eles não precisarem... poderem atuar independente, tá? Para eles não precisarem ter nenhum tipo de vínculo com algum outro poder ou com alguma outra pessoa, eles têm aquela garantia que eles podem atuar independentemente. O Senado do Império ele tinha essa mesma mentalidade, por isso que o Senado era vitalício. Como o Senado ele atuava como um tipo de tribunal, em determinados casos, os senadores também tinham que ter essa prerrogativa de poderem atuar independente. Então, é por isso que aqui nesse artigo fala o seguinte: conhecer dos delitos individuais.
cometido pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros, senadores e deputados. Ou seja, vocês reparam que são todos altos cargos, de um alto escalão. E o que isso quer demonstrar? Que quando eu coloco essas pessoas que estão em um alto cargo para serem julgadas pelo Senado no Império, o Senado ele vai ter, além da independência, da independência de julgar essas pessoas corretamente. Então, é por isso que apenas o Senado pode julgar essas pessoas aqui, os deputados, os conselheiros, os ministros e os próprios membros da família imperial. Fala aqui, ó, membros da família imperial, não é o imperador. Todo o resto, tirando o imperador. O imperador, ele é inviolável. Só a pessoa do imperador, ela é inviolável. Mas a esposa do imperador, o príncipe regente, o infante, qualquer outra que seja membro da família imperial, ele vai ser julgado pelo Senado. Apenas o imperador, o chefe de Estado, que tinha a prerrogativa da inviolabilidade. Tá, pessoal? Então, olha só que interessante que aqui na Constituição Imperial traz. Que agora eu vou pedir para vocês um pouquinho de atenção. Para que um deputado federal, um deputado na época, ele cometeu um crime. Lá na época do Império, um deputado ele foi cometer um crime. A própria Câmara que tinha que falar que aquele deputado cometeu um crime. No caso dos membros da família imperial, quem tinha que acusar era o procurador da coroa. Ou seja, lá naquela época, tinha um personagem, né, tinha um cargo chamado procurador da coroa. Esse procurador da coroa, que é como se fosse hoje o nosso procurador-geral da República, tá? É parecido. Imagine que o nosso procurador-geral da República, ele fosse e ele acusava perante o Senado que determinado membro da família imperial cometeu um delito. Então, um exemplo, pessoal, para vocês entenderem. Vamos dizer que um dos filhos do imperador, qualquer um, cometeu um delito qualquer. Então, o procurador da coroa ia até o Senado, fazia acusação, falando assim, olha, o filho do imperador, ele cometeu determinado delito, mas cabia ao Senado fazer um reconhecimento. E o que quer dizer o reconhecimento de um delito? No direito, esse reconhecimento quer dizer que todas a ordem e os ritos para que aquela acusação fosse feita, ela foi cumprida. Então, o Senado ia ver, por exemplo, se o filho do imperador ele teve legítima defesa, se teve contraditório, se ele pôde, um exemplo, contratar um advogado, se seguiu os ritos jurídicos para que aquela acusação fosse feita. E se caso o Senado percebesse, depois de verificar esses ritos, que sim, todos os ritos foram cumpridos, então ele reconhecia aquele delito. Caso contrário, ele não reconhecia. Então, deste modo, cabia ao procurador da República fazer uma acusação perante o Senado da coroa. E acusar... Procurador da coroa. Você falou procurador da República. Não, o procurador da coroa, pessoal, desculpa. O procurador da coroa, ele fazia uma acusação de qualquer um destes, dos membros da família imperial, dos ministros de Estado, dos conselheiros de Estado e dos senadores apenas, porque dos deputados, quem fazia a acusação era a própria Câmara, e desses outros cargos, quem fazia era o procurador da coroa. Então, caso alguém da família imperial pisasse fora da linha, ele podia, sim, ser acusado e ter os seus crimes ou seus delitos reconhecidos pelo Senado, que atuava como um tribunal. E sendo um tribunal, ele podia, sim, impor sanções àquela pessoa. Tá? Então, isso é um ponto muito interessante, muito importante que nós temos aqui
na Constituição Imperial. Mas agora nós falamos da família imperial. Agora nós vamos falar sobre a pessoa do imperador. Júlia, só para a gente poder trazer um pouco para a realidade atual, então no caso, fazendo um paralelo com os dias de hoje, apenas Dom Luiz é que teria, até onde eu estou entendendo, imunidade. Dom Bertrand, Dom Antônio, Dona Cristina e Dom Rafael, todos eles poderiam ser processados e punidos, só que seriam julgados por uma outra instância que seria o Senado. Isso, perfeitamente. Como você falou, vamos trazer para os dias de hoje. Hoje, apenas Dom Luiz teria essa imunidade, porque ele é o imperador. E, como você falou, Dom Bertrand, Dom Antônio, Dom Rafael, Dona Cristina, todos eles seriam os membros da família imperial, tidos lá no artigo 47. Caso eles viessem a cometer algum delito, quem seria o responsável para acusá-los seria o procurador da coroa, que é como se fosse um procurador-geral da República nos dias atuais. E caberia ao Senado reconhecer ou não se os ritos, se aquele crime, aquele delito realmente ocorreu ou não. Então, para os dias de hoje, seria exatamente isso. Mas Dom Luiz teria a imunidade, né? Ele teria a inviolabilidade, na verdade. E o imperador? Que é a pergunta que todo mundo quer saber. O imperador, lá no artigo, vou ler para vocês o artigo 99 aqui. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Aí entra muita polêmica, né, o Rodrigo? Porque muita gente questiona não tem responsabilidades, ele não pode ser empichado. Então, em outras palavras, é isso. O imperador, ele não pode ser empichado em uma monarquia. Mas por que ele é inviolável? Por que ele não pode ter responsabilidade nenhuma? E eu vou trazer para vocês agora, segundo o Código de Direito Público do Império, tá? É uma análise que era da próprio período. Eu vou trazer por que traz esse artigo. Eu li também esse. Oi? Eu li também a parte específica, não li tudo. Baixei no Google Play. Esse teor, por que esse artigo existe e por que ele dá essa amplitude de poder para o imperador. Vejam bem, eu estou aqui com um livro de 1847, que ele é um livro de um renomado jurista da época, que se chama Análise do Direito Público Brasileiro no Império. Então, esse livro aqui, para quem quer realmente fazer uma análise extremamente jurídica da época, eu sugiro esse livro aqui. Eu acredito que tinha na livraria do Senado, tá, para baixar. Pelo menos eu consegui lá. Não sei se sempre está disponível. Mas o que esse artigo 99 queria dizer? Vou explicar agora para vocês. O imperador, ele tinha uma prerrogativa de ser aquele que faz a harmonia entre os poderes, correto? O poder moderador, que em outras palavras é o poder real, e quem o exerce é o imperador, ele tinha como função a harmonia entre os poderes. Então, perdão, pessoal, minha Constituição caiu. Aqui no artigo 98 está escrito o seguinte: o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao imperador. Não é aos membros da família imperial, é apenas ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Ou seja,
O imperador, ele tinha a função de manter todos os demais poderes em equilíbrio e harmonia. Se ele tinha essa função de manter os poderes em equilíbrio, pode ser que, um exemplo para vocês entenderem, vamos dizer aqui que o poder judicial ele tenha cometido alguma crise tenha sido criada no poder judicial. O imperador ia ter que intervir no poder judicial para que aquela crise fosse sanada. E ele tinha que ter uma independência e poder para poder atuar em um outro poder. Então é por isso que esse artigo ele fala que o imperador é inviolável e sacrado. Porque o imperador, como chefe da nação, e representante, o primeiro representante da nação, e como aqui fala, é independente, equilíbrio e harmonia dos poderes, ele tinha que ter essa isenção, e ele tinha que ter essa garantia que se ele atuasse em determinado poder, depois ele não ia vir sofrer algum tipo de represália. Porque nos dias atuais, o que acontece? A monarquia, por mais que ela tenha grande apoio popular nos países que são, mas ela tem um certo cuidado, porque ela pode vir a cair e implementar uma república naquele país. Então, as monarquias, a família imperial, a coroa, a casa imperial, casa real, os demais países, eles atuam dentro das normas da Constituição para que não venham a sofrer aí um golpe, enfim. Então, é por isso que aqui nesse artigo ele dá essa garantia para o imperador. O imperador ele tinha que ter um respaldo jurídico e constitucional para poder atuar nos outros poderes para manter a própria prerrogativa que ele tinha, que era de harmonizar, equilibrar, cuidar da harmonia dos poderes. Então, quando esse artigo fala isso, é nesta ideia. Não é porque o imperador ele era uma pessoa, não, era porque... Era o cargo, não era? Era o cargo. O cargo exigia essa responsabilidade, o cargo exigia essa isenção. Então, é por isso que fala que o imperador ele é inviolável e sagrado e não está responsável por responsabilidade nenhuma. É porque ele tinha... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só, o imperador, pelo que eu tenho imperador, ele tinha a prerrogativa de dissolver o parlamento, correto? Vocês se imaginam, olha só, essa ideia. Vocês se imaginam, o imperador vai, dissolve o parlamento. Aí o parlamento ir para punir o imperador por este ato. Em represália, em vingança, né? Em vingança, fosse e empichava o imperador. Entendeu? Então é por isso que o imperador tinha que ter essa prerrogativa, essa garantia constitucional de poder atuar nos outros poderes, porque senão ele poderia ter represália. Só para trazer mais um dado, o artigo 3 do capítulo 1 da Constituição Imperial Japonesa fala também que o imperador é sagrado e inviolável, né? O que a gente observa é o seguinte, nas monarquias parlamentaristas, é uma unanimidade o imperador ser inviolável. Algumas têm um nome diferente, né? Mas eu acho que no frigir dos ovos é quase a mesma coisa. Um tem nome de poder moderador, outro tem o nome de reserva de poder real, mas é isso que você falou, porque ele mexe em coisas de muito peso. O que é você dissolver todo um parlamento? Você, em certa medida, claro que o imperador, numa monarquia parlamentarista, ele não faz isso da cabeça dele, ele tem critérios. Quando o parlamento não forma governo, enfim, ou quando o primeiro-ministro ele não tem maioria, mas em certa medida é o imperador que está dando uma canetada, por assim dizer, que você está mexendo com a direita e com a esquerda. Você está mexendo com todo mundo. O que seria hoje o equivalente a isso no Brasil? Seria você demitir a Carla Zambelli, seria você demitir a Joyce Hasselmann, seria você demitir a Gleisi, seria você demitir a Jandira, seria você demitir o Rodrigo Maia, seria você demitir todo mundo a despeito de ideologia. Então, se você não tiver um mínimo de respaldo para fazer isso, o país sujeito a muita instabilidade. E teve umas perguntas que foram assim, e se o imperador
infringir a Constituição. Aí vai uma avaliação do Rodrigo que a doutora Júlia vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu acho assim que o imperador ele responde antes de tudo diretamente ao povo. Porque, vou dar um exemplo, na Espanha, o antigo rei, ele perdeu a popularidade. Como é que era o nome do antigo rei? Juan Carlos? Acho que era Dom Juan Carlos, né? Dom Juan Carlos, né? O que aconteceu quando ele perdeu a popularidade? Automaticamente ele perdeu a legitimidade, automaticamente ele abdicou. O que aconteceu quando... Vamos para a nossa história. O que aconteceu com Dom Pedro I quando ele perdeu parte do apoio? Que ele resolveu ir para Portugal. Ele abdicou. Então a impressão que tem é o seguinte, é que na teoria, vamos colocar assim, vamos teorizar a rainha, vamos pegar um exemplo concreto. Rainha da Inglaterra. Rainha amanheceu de mal com a vida e resolveu atropelar todo mundo. Ela tá puta da vida, resolveu atropelar todo mundo. A rainha da Inglaterra não pode ser denunciada, ela não pode ser convocada para depor, e o judiciário emite sentença em nome dela. Ou seja, ela não pode ser julgada. Mas você acha mesmo que a rainha vai fazer isso? A não ser que ela tenha um problema de... Se ela tiver um problema de sanidade mental, ela é afastada pela sanidade mental. Mas vamos considerar que ela esteja num dia de fúria. Primeiro assim, que isso já é uma hipótese improvável, mas ainda que ela cometa, o que acontece? Ela cai. É mais fácil você derrubar um rei por falta de popularidade do que um presidente. A Dilma, por exemplo, ela se sustentou no cargo com acho que 8% de popularidade. O Temer se sustentou com 95% de rejeição. É quase que inconcebível no mundo real você ter um rei que se sustente com 95% de rejeição. O que você acha da minha análise, Júlia? Minha análise leiga. Não, é uma análise realmente muito correta, tá? Não juridicamente, aqui pela Constituição, mas é uma análise do sistema monárquico como um todo, ela está correta, sim. Você pode ver, por exemplo, quantos reis, na era moderna, eu vou colocar assim, tiveram momentos, como você colocou, momentos de loucura. Eu acho que se você colocar foi muito. Mas se você vê quantos atos de loucura presidentes ou primeiros ministros ao longo da vida aí teve nessa era moderna, eu acho que a gente pode até contabilizar mais de um. Foi como eu falei aqui, né? O imperador ele é preparado desde sua infância. E se ele sabe que ele não pode assumir aquilo, pelos seus valores e pelos seus princípios, ele tende ou a não aceitar o cargo, né? Ou passar para o filho. Tem essa história. Você pode ver, por exemplo, na Holanda, a rainha Beatrix, ela, quando chegou a certa idade, ela, acredito eu, ela percebeu que ela não poderia mais atuar como atuava antes, e ela abdicou para o filho. Assim aconteceu também na Bélgica, né, com o atual rei, o pai dele também chegou numa certa idade, abdicou. Mas, ao contrário, por exemplo, nós temos na Noruega, ou na própria Inglaterra, reis que estão com uma idade bastante avançada, mas você vê se tem total sanidade e que podem continuar exercendo seus cargos perfeitamente. E você não consegue, e eu garanto isso, você não consegue ver, por exemplo, nesses dois reis que eu tenho um exemplo aqui na Rainha Elizabeth e no rei Howard da Noruega, por exemplo, você não consegue imaginar eles tendo, como você falou aí, um ataque ou eles querendo permanecer no poder apenas por ganância ou por vocação pessoal. Você vê realmente que no momento que eles não conseguirem mais exercer aquela função deles, eles vão sim abdicar ou, né, para os filhos, enfim. Você percebe isso, ao contrário de uma república, que você vê que muitas vezes um presidente, ele está ali só mesmo por ganância, para ficar ali, vou até brincar aqui com as palavras, ficar ali enchendo o saco, entendeu? Só para ali por uma coisa pessoal dele, ou do partido, enfim. Ao contrário, você não imagina, por exemplo, o rei Harald da Noruega, que eu acredito que é o que tem mais popularidade na Europa, ele ficando no poder apenas porque ele quer. Não, se ele tiver que ficar é porque ele tem condições.
se permanecer. E eu acho que outro ponto, Júlia, só para concluir o raciocínio, é o seguinte, é que como a gente não observa reis cometendo delito, né? Então é uma coisa que eu acho que na prática as pessoas não procuram nem legislar, porque assim, não é uma coisa que aconteça, entendeu? Então eu acho assim, que o direito também vem quando começa a surgir um problema, né? As pessoas não ficam ali teorizando sobre uma coisa que não existe, tanto que assim, em anos de reinado da Rainha Elizabeth, quantos delitos ela cometeu? Então, assim, você não se preocupa. Eu acho que assim, é que como a gente é acostumado a ver chefe de Estado já entrando com a cabeça de cometer delito, a gente já parte desse pressuposto. Vai entrar, vai fazer merda. Alguma merda vai fazer. Mas, na realidade, não é assim. Acho que o tipo de responsabilidade seria diferente. Exatamente isso, Rodrigo. Eu até ia comentar essa questão aí. A gente já tem uma mentalidade que aquela pessoa vai cometer um delito, que aquela pessoa vai fazer alguma coisa de errado. Mas só que se a gente for pegar... E assim, eu gosto do regime monárquico, porque nós temos dados e nós temos fatos. Né? Nós não tiramos as coisas da nossa imaginação numa utopia. Não. Nós pegamos fatos, nós pegamos dados de outros países. Muita gente fala assim, mas na Europa está certo e aqui não vai estar certo. Mas por que aqui não vai estar certo? Eu me pergunto sempre isso, mas por quê? Porque nós não temos governantes que realmente pensem no país. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui do rei Harold, do rei Felipe da Espanha atual, enfim, de qualquer um, de Luxemburgo, da Holanda, nós vemos que são pessoas realmente preparadas para o cargo, nós vemos realmente que são pessoas que estão ali com uma finalidade, e que eles só têm aquela finalidade, ficar no país, não tem outra. Aqui nesse livro, da Análise do Direito Público, ele explica o seguinte, ele fala que esse artigo 99, de dar ao imperador essa inviolabilidade, é um princípio do direito, tá? Um princípio de segurança jurídica. Hoje nós temos uma variação aí em segurança jurídica. Né? Hoje uma lei ela é de um jeito, amanhã ela muda completamente e problema, né? Não tem uma segurança jurídica. Essa garantia que o artigo 99 traz, o imperador ter essas prerrogativas, é por causa dessa segurança jurídica, como eu falei. Como ele atua nos outros poderes, os outros poderes podem querer retalhar, podem querer dar um tipo de vingança, ele precisa desse respaldo, porque senão ele não ia atuar, ele ia ficar engessado. Então é por isso que esse artigo é tão importante, mas nós também temos que pensar que sim, ele não pode ser empichado, tá, pessoal? Essa é a pergunta da live de hoje. O imperador pode ser empichado? Não, ele não pode, mas por consciência moral, por consciência dos seus valores, dos seus princípios, ele sim, e eu posso garantir, como eu falei, pelos dados, pelos fatos que nós temos de outros países ao longo da história, o imperador, quando ele chega no ponto que ele não pode mais atuar, ele renuncia. Ele acaba saindo. Né? Júlia, o pessoal está pedindo aí dicas de livros sobre poder moderador. Pessoal, a gente vai ter uma outra live só para falar do poder moderador, que como esse tema, apesar de serem só 2 artigos que a gente foi avaliar, mas é um tema mais polêmico, então a gente teve que ver assim, com mais cuidado, até para a gente não falar uma bobagem, não que não temos poder de falar bobagem, não sei, mas acredito que não, porque a gente pesquisou para ver sobre o tema. Eu estudei a Constituição japonesa, eu estudei a Constituição australiana, a espanhola, para a gente poder ter um parâmetro de comparação com outros países. Júlia, mas que livro que você indicaria para o pessoal que quiser ler sobre o poder moderador? Olha, como eu sempre falo, para mim o melhor é Democracia Coroada. Está até aqui. Júlia, você está ganhando quanto para falar desse livro, hein? Hã? Você está ganhando quanto? Não estou ganhando nada, mas é porque ele realmente é muito bom, pessoal. Deixa eu ver o tamanho desse livro. Oi? Peraí, mostra mais assim para a gente ver o tamanho dele. Nossa, é grossinho, né? Ele é grosso, mas só que as letras são bem grandes.
Eu acho que isso aqui não é Times, não, 12, não. É maior. Deve ser 14. Eu gosto muito desse livro aqui, Rodrigo, pelo seguinte. Primeiro, porque ele fala do sistema monárquico como um todo, e depois ele traz a questão do império. Então, assim, primeiro ele te dá uma base sobre o que é uma monarquia, quais são os valores de uma monarquia, para depois ele adentrar no Império do Brasil. Então, ele faz essa comparação que eu acho que é muito legal. Primeiro, não adianta você simplesmente querer estudar o Império, mas sem estudar um sistema monárquico. Então, é por isso que eu gosto dele. E as frases dele é bem tranquila, você consegue entender, não é muito complicado. Mas, olha, para mim, eu brinco com o seguinte: se você ler a Democracia Croata e não virar monarquista, você não vira nunca mais. Não tem jeito. Está contaminado. Está infectado e não tem cura. Não tem... Pessoal, como hoje a gente conseguiu dar uma adiantada na live, dá tempo da gente responder alguma pergunta sobre o tema. Não vamos perguntar. Antes aqui, Rodrigo, só concluir aqui. Ah, perdão, Júlia, perdão. Para o pessoal não ficar aqui realmente na dúvida. Uma questão aqui que eu gostaria de trazer para vocês é que quando o Rodrigo trouxe essa questão, que a gente tem em mente, infelizmente, que quando um chefe de Estado, um chefe de governo entra no poder, ele, por natureza, já vai cometer um crime ou um delito. Nós já temos isso em mente, infelizmente, por causa da nossa história, né, que nós não tivemos muito sucesso. Mas o que garante, eu achei esse ponto bastante interessante, o que garante ao imperador esse poder que ele tem, essa inviolabilidade? A própria Constituição, olha só que legal isso, prestem atenção. A própria Constituição, que é a carta máquina de um país, ou seja, todas as leis têm que estar subordinadas à Constituição. A Constituição, ela, infelizmente, não é tão estudada assim. Por exemplo, eu penso que a Constituição deveria ser estudada nas escolas, no ensino médio, infelizmente não é, mas ela tem uma força jurídica, ela é a lei mais importante do país, não é mesmo? Essa lei mais importante, que rege toda a administração pública, que rege todos os direitos individuais, que rege toda a estrutura de um país, essa lei, essas palavras, é que garante ao imperador essa inviolabilidade. E no momento que ela garante essa inviolabilidade ao imperador, ela está confirmando que o imperador não vai cometer um crime. Porque se ele fosse cometer um crime, como o Rodrigo aqui falou, ela já traria positivado essa questão. Por exemplo, se o imperador cometer um crime, ele vai ser julgado por tal tribunal, ou pelo Senado, enfim. Mas se ela não traz, é porque a própria Constituição, a própria ideia constitucional garante e acredita na pessoa do imperador. Vocês conseguem entender que a pessoa do imperador, ela está envolta com respeito, com tradições, com uma mentalidade de uma pessoa que não vai cometer um crime, de uma pessoa que está ali para servir a um país, com atribuições definidas pela Constituição, com uma definição do que ele é, do que o poder que ele exerce é. Então, é por isso que a Constituição, ela não traz, ao longo do seu rol, nenhuma punição para um eventual crime que o imperador venha cometer, porque ela mesma garante que ele não vai cometer um crime. Então, é por isso que é tão importante esse artigo. Não pensem que é um artigo absolutista, não pensem que é um artigo que dá ao imperador poderes para sempre, que é uma pessoa... Não, muito pelo contrário. Este artigo dá ao imperador o poder de atuar em seu nome. Então, para ele poder fazer tudo que nós já comentamos aqui nas lives, de poder dissolver o Congresso, de poder denunciar um juiz, de poder promulgar as leis, de ser reconhecido como chefe de Estado perante as nações, ele precisava
ter esse respaldo. Então, é por isso que esse artigo é tão importante, é por isso que esse artigo, eu quis fazer um estudo bem aprofundado sobre ele, porque ele tem, sim, relevância, e ele não está aí à toa. Mas os membros da família imperial, se vierem a cometer um delito, eles podem, sim, ser acusados e ter os seus delitos reconhecidos pelo Senado. Júlia, a gente vindo para a realidade, né, a gente saindo do papel para a realidade, países que reconhecem a imunidade do monarca. Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suécia. Algum deles parece autoritário para você? Nem um pouco. Pois é. Então isso é a marca, porque assim, eu gosto de trazer da teoria para a prática. É a prova que na prática a inviolabilidade do monarca ela não altera em nada a questão da democracia, senão, ou melhor, ela não confere um caráter ditatorial. Pelo contrário, se você for ver quem são justamente os países mais ditatoriais do mundo, acho que dos 10 países mais ditatoriais do mundo, 9 são repúblicas, se eu não me engano, a maioria é repúblicas presidencialistas, somente a Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista, que é um outro modelo que não é o que a gente defende. Entendeu? Pelo contrário, essa inviolabilidade do monarca é a garantia de que você vai ter um poder estabilizador que no momento da crise vai ser aquele airbag. Que você não vai ficar com aquela crise se perpetuando, que você vai ter um poder de renovação, de estabilização. Eu queria ler aqui uma parte aqui desse livro aqui do Direito Público, que ele diz o seguinte: a consciência nacional precisa crer que, superior a todas as paixões, a todos os interesses e a toda rivalidade, ninguém pode ter maior desejo do que ele, ou seja, o imperador, em que os outros poderes ativos funcionarem segundo os preceitos fundamentais do Estado e façam a felicidade destes. Ou seja, é um pouco difícil a linguagem desse livro aqui, é por isso que eu não recomendo muito ele, porque a linguagem dele é de 1847, então ela é mais difícil. Mas eu vou traduzir aqui o que ele quis dizer aqui. Ele disse o seguinte: a ideia que o Bueno traz e que a corte, né, o império na época, também estava para esse artigo, é que a consciência nacional precisa crer, porque se a gente não acreditar, que o imperador vai deixar suas paixões de lado para poder atuar em nome do povo. Então é isso que o Bueno fala. Ele traz essa questão, tanto é que ele fala aqui, a consciência nacional precisa crer que o imperador vai deixar suas paixões e seu interesse e suas rivalidades de lado para atuar em nome do povo. Então, o Bueno, realmente, já naquela época, eles traziam essa questão, que é muito válido, né? Eu gosto bastante dessa interpretação que ele traz. Júlia, uma pergunta que eu sempre gosto de trazer é não apenas a gente falar do aspecto passado, mas falar de uma perspectiva futura, mais uma vez lembrando que isso aqui é uma opinião minha e da Júlia, a Júlia fazendo uma análise técnica, eu já uma análise mais meia boca, mas a gente não está falando em nome de nenhuma instituição, a gente não está falando em nome da Casa Imperial da Pró-Monarquia. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Isso aqui é uma opinião nossa. Você acha que que o poder moderador, quando a gente mudar o sistema e forma de governo, a questão da inviolabilidade do monarca, você acha que isso vai ser recepcionado como acontece nas constituições das monarquias parlamentaristas modernas, ou você acha que isso não vai ser uma coisa que será recepcionada? Eu acho que tem que ser recepcionado, por tudo que eu falei aqui, ao longo de todo esse vídeo, não é mesmo? Porque não é um artigo para dar ao imperador, à pessoa do imperador, poderes para sempre eternos. Não. Esse artigo, ele tem uma finalidade, ele só consegue exercer o poder moderador se ele tiver esse artigo. Se ele não tiver esse artigo, ele não pode exercer as funções dele. É como realmente é uma relação de dependência. Ou seja, o poder moderador só existe por causa do artigo 99. Só existe
O imperador Alonso, vou dar um exemplo aqui de Dom Pedro II. Dom Pedro II só conseguiu fazer a alternância nos ministérios, Partido Conservador e Partido Liberal, ao longo do seu reinado. Ele só conseguiu assinar tratados, ele só conseguiu, aconteceu uma vez na história, né? Dissolver a Câmara ao longo aí do reinado dele, e tantos outros atos que ele fez, ele só conseguiu porque ele tinha o poder moderador, porque ele exercia o poder moderador. E esse poder moderador só era exercido por causa desse artigo 99, porque ele sabia que se ele alternasse os ministérios, por exemplo, o ministério que ele colocasse no poder e o que ele tirasse, o que tirou, ele não ia empichá-lo, por exemplo. Então, o artigo 99 não é uma questão que se ele podia ser decepcionado, tem que ser uma imposição, ele tem que ser decepcionado, porque já existe o poder moderador, porque existe o artigo 99. Mas você acha que quando a gente tiver a mudança, vai se manter esse não poder moderador ou vai entrar... Porque assim, o que eu observei lendo outras constituições, como a japonesa, a espanhola, e a australiana nem tão clara nisso, mas a japonesa e a espanhola são bem claras, né? De que há um poder moderador. Só que eles não têm esse nome claro. Acho que nós somos mais explícitos, mais positivados, digamos assim. Você acha que voltaria com esse nome mais claro ou voltaria com o nome... ou voltaria de uma maneira mais implícita? Olha, Rodrigo, pela nossa história eu não vejo problema nenhum dele vir implícita, tá? Porque, como você fala, na Constituição Espanhola, realmente eu li a Constituição Espanhola e não falo. Então, eu falo assim, o artigo, o capítulo, né, da Constituição, assim, tá coroa. E começa falando, o rei, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não fala que o rei é um poder, ou o que é o rei. Simplesmente fala assim, tá coroa. O rei, nananana. Aqui não, aqui pela nossa história, porque o poder moderador explícito na Constituição, ele, de certo modo, é uma invenção brasileira, tá, pessoal? De certo modo, é uma invenção brasileira, do mesmo modo que o Senado, vitalício, mas é uma invenção brasileira. Eu acredito que sim, pela nossa história e pelas funções ficarem bem claras, e do jeito que brasileiro gosta de lei, como eu trouxe aqui na semana passada, que aqui no Brasil tem lei para interpretar outra lei, aqui teria sim que ter as definições bem claras do imperador. Então, eu acho que sim teria o poder moderador explícito na Constituição. Júlia, estamos aqui quase no nosso horário. Se tem alguma pergunta que você queira responder, que eu acho que ainda temos 1 minuto aí para responder pergunta. Pode perguntar aí, deixa eu procurar aqui. O pessoal mandou aqui. O pessoal só está xingando a República. Fernando Puléu, acho que é isso. Ele perguntou aqui, né? Mas acredita que no Brasil, com toda a história que vivemos, caminhando possivelmente para um terceiro presidente do impeachment, seria possível aprovar a Constituição sem prever impeachment do imperador? Olha, eu acho que sim, porque assim, essa é a experiência do mundo, né? Não é só uma experiência do Brasil, né? É uma experiência do mundo, então assim... Então vamos considerar que aqui seja diferente, que aqui a gente tem a possibilidade do impeachment do monarca, digamos assim. Então, em certa medida, a gente está dizendo que a Austrália está errada, que a Bélgica está errada, que o Canadá está errado, que a Dinamarca está errada, que a Espanha está errada, que a Noruega está errada, que o Reino Unido está errado, que o Japão está errado. Então, assim, eu acho que é um pouco da gente fazer um direito comparado, olhar para o que foi a nossa história, para ter como um substrato, mas também olhar para o que acontece no presente, né? Eu não gosto da palavra a todos porque é um tanto quanto exagerado, mas vou usá-la na falta de uma palavra melhor. Se todos os países que adotam a monarquia parlamentarista adotam esse princípio da inviolabilidade, será que está todo mundo errado e só quem acha que tem que ser violável que está certo? E se são países bem-sucedidos, eu não estou falando de países como Venezuela, que estão liderando o ranking de países mais ditatoriais, que estão liderando o ranking de países mais imprósperos. Eu estou falando de países que estão na cabeça do IDH, do índice de prosperidade, do índice de democracia e do índice
e do índice de percepção da corrupção no quesito de como países mais honestos. Será que eles estão errados? E quem pensa da maneira do imperador ser violável está tão certo? O que você acha, Júlia? É porque se tiver uma positivação na Constituição de um impeachment, de uma possibilidade de impeachment de um rei, de um monarca, vai continuar acontecendo o que acontece na República. O famoso toma lá, tá cá. Ele não vai ter a isenção para, no momento da crise, estabilizar. Exatamente. O toma lá, tá cá existe por causa disso. Você pode reparar aí. Se você não colocar meu impeachment para andar lá na Câmara, eu te dou um cargo, te dou isso. Então, isso aí é a política. E se a gente tira essa prerrogativa de um impeachment de um imperador, então nós garantimos independência para ele. Então, assim, o famoso toma lá, tá cá existe por causa que um poder pode interferir no outro, de certo modo. Né? Júlia, nossa próxima live será sobre o quê? Sobre o poder moderador. Eu vou falar sobre o poder moderador e depois eu volto nas questões de eleição, província. Ah, perfeito. Pessoal, quero agradecer demais aí nossa audiência. Foi show de bola, contando com vocês aí para compartilhar nossa live, divulgar esse nosso trabalho. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, curta, compartilha. Se não gostou, pode dar dislike também, porque isso ajuda também a promover o vídeo, não tem problema, os haters são bem-vindos, né? Porque os haters ajudam bastante também. Pessoal, amanhã eu vou estar com o cientista político Alexandre Chalfant, falando sobre a demissão do ministro Moro, e domingo vão participar do tuitaço, Júlia? Império já? Não está nem sabendo. Com certeza, monarquia já. Aí o pessoal mandando aqui, Júlia, muito fera, muito bom. Pessoal, esse é o momento da gente mostrar que podemos ser uma alternativa e de que o problema não é exatamente as pessoas. O problema, antes de tudo, é a estrutura de poder em que as pessoas estão. Pessoal, vou encerrar a live. Júlia, vamos fazer aquele grito de guerra junto? Espera aí, o pessoal está perguntando aqui ao meu Insta. Júlia Bittencourt. Tá famosa. Júlia Bittencourt, agora está famosa. Júlia, vamos encerrar com aquele grito de guerra? Vamos. Uma boa noite para todo mundo e... Salve, Dom Luiz! Salve, Dom Luiz! Valeu! Tchau, tchau.